abençoados. Tá. Irmãos, eu peço a vocês só mais um pouquinho de paciência, tá? Já estão meio avançados no horário, mas eu prometo que eu vou terminar na hora certa. Eu queria chamar, nós estamos reestruturando a igreja, a liderança da igreja, tá? De algo que Deus já vem colocando no nosso coração, e algo que precisa começar a partir de já, né, para abençoar a tua vida, edificar a tua vida. Eu tenho orado para que Deus traga um modelo bíblico, uma estrutura bíblica para a igreja, tá? Para a gente não sair fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu trouxe alguns irmãos que Deus colocou no meu coração, que já está com a gente há algum tempo, para fazer parte dessa liderança. Eu gostaria de apresentá-los para você nessa noite, esses irmãos que você vai olhar e vai ser uma referência para você, no nome de Jesus. Amém? Então, eu queria chamar aqui a irmã Penha, a Elô, o Adilson, a minha esposa, o Oséias e a Bia, o Rafa e a Leia, Mateus e a Natália, Joyce Lin, Fabinho e Érica. Esqueci de alguém? Irmãos, acho que eu não esqueci de ninguém, não, né? Oséias e a Bia estão chegando. Irmãos, eu tenho orado para que Deus faça de nós uma igreja, porque esse século vai precisar, essa geração vai precisar, tá? Uma igreja forte na palavra, na oração, no jejum, na consagração, uma igreja forte na santidade, na pureza, uma igreja forte no ensino, né? E Deus, Ele tem apontado para esses irmãos, e esses irmãos que vocês estão vendo aqui na frente, são os irmãos que vai nos ajudar com este trabalho, para poder abençoar a tua vida e outras vidas que Deus trará para este lugar também. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês cada um, né, e a função de cada um, tá? O ministério de cada um. Então, vou começar lá. Zé, vem aqui perto do Mateus, você e a Bia. Isso. Por quê? Aqui tem o Oséias e a Bia. Tá? O Oséias, ele vai tomar conta dos adolescentes, um trabalho que havia começado comigo lá atrás. E aí, então, estava com o Danilo, e agora o Oséias, ele vai ser o líder dos adolescentes, tá bom? Juntamente com o Mateus e a Natália. Os dois serão colíderes do Oséias. O Oséias vai selecionar os irmãos que vão estar ministrando, pregando para os adolescentes aqui, ok, irmãos? Não vão ficar ali fazendo desenho, não. É palavra, é Bíblia, ensinamento, tá? E aí, o Mateus e a Natália, os dois vão estar junto com Oséias, mas nessa parte de, a cada 15 dias, levar os adolescentes para a casa deles, como eles faziam lá no passado, tá? Para ter uma comunhão, para ter um ensinamento bíblico também, para uma gincana, um final de semana, vamos levá-lo para andar de carrinho de rolemã novamente, entendeu? Brincar, fazer alguma outra coisa, para trazer o teu filho para perto da liderança, ok? Então, Mateus e a Natália vão estar trabalhando juntamente com Oséias. E aí nós continuamos com a irmã Bia, tá, a esposa do Oséias, que vai continuar na liderança do Ministério Kids, tá, um trabalho que ela vem fazendo com muita alegria, com muita dedicação, né? Você pode ver o resultado na vida do teu filho lá na tua casa, tá? Então, tem os professores ali, esses professores são liderados pela irmã Bia, né? Então, sempre tendo as reuniões, elas resolvem entre os outros irmãos a questão das aulas, tal, os temas, né? E tem feito um excelente trabalho. Então, a Bia continua como líder do Ministério Infantil. Bom, aí tem a minha esposa. Não, depois eu falo. Eu tenho aqui a Penha. Né? A Penha, para quem não sabe, né, eu devo muito a Penha, né, a minha vida de oração, né, de proximidade, tá bom? De um ser humano bem próximo de mim, me ensinando a orar, e eu admirando e querendo seguir os passos, né? A Penha.
Tá? Eu tenho muitos livros de homens lá do passado que a gente lê e vê a história deles, algumas biografias, que leva a gente a mergulhar, e se olha para a Bíblia, a mesma coisa. Mas próximo, tá? de humano hoje, nos dias de hoje, já não hoje, somente agora, mas há anos, né? Eu venho olhando para a Penha e aprendendo com ela como orar. Então a Penha, ela sempre foi intercessora, tá bom? E hoje eu estou apresentando para a igreja ela também, como líder da intercessão da igreja. As mulheres vão poder procurar a Penha para pedir uma oração. Amém, irmã? Você, homens também, pode procurar a Penha, pode ligar para a Penha, entendeu? Ela vai atender o celular, tá bom? Ela vai atender o celular, tá? Manda uma mensagem. Então, assim, é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem buscado realmente a face de Deus, não é de agora, tá bom? Eu conheço a história dela. Então, nós temos que valorizar a intercessora que nós temos na nossa igreja, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da Penha. Né? Até conversei com eles, eu disse, olha, nós podemos procurar em Bebedouro qual a igreja que tem uma intercessora como a Penha. Né? Que ora, eu sei que tem, mas nós temos a Penha, com credibilidade, uma mulher que puxa a orelha do pastor. Irmãos, ela puxa a orelha do pastor, entendeu? Quando erra, pede perdão. Tá? Quando erra, pede perdão, tá bom? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Penha, e você, irmã, todas as irmãs, tá? Todas as irmãs, vocês vão poder pedir uma oração para a Penha, tenham essa liberdade, tá bom? Ela vai fazer com muito carinho, se tiver que orientar, ela vai fazer isso também com muito carinho, tá bom? Então, a Penha é a nossa intercessora, e nós precisamos, toda a igreja precisa de homens e mulheres. Ela vai montar uma equipe, tá? Vai montar uma equipe. Se quiser fazer parte da equipe de intercessão com a Penha, você pode procurá-la depois, tá bom? Bom, e aqui nós temos o Rafa e a Leia, né, os irmãos que já estão cuidando dos meninos aí do louvor já há alguns anos, né? O Rafa e a Leia, eles que formaram essa equipe que nós temos aqui em cima. Tá? Os meninos não sabiam tocar, não sabiam cantar, não sabiam fazer nada. Né? E a gente pegou e investiu, né, nos nossos meninos com o Rafa. O Rafa falou assim, mas eu nunca ensinei. Aí ele, não, mas eu quero você. E o Rafa, ele viu que ele, né, tinha essa capacidade e formou esses meninos juntamente com a esposa, e eles continuam sendo líder do louvor. Tá? Então, para você que um dia vai fazer parte do ministério do louvor aqui, você sabe que o Rafa está na frente, tem a esposa dele apoiando, ajudando ele, tá bom? É um ministério que, irmãos, nós chegamos aqui, né, a igreja chega às 7h30, 7h, 7h20, né, 15 para 6, 10 para 6, eles já estão aqui ensaiando. Né? Hoje eu cheguei aqui, não era nem 6 horas, já estavam aqui ensaiando, né? Para poder, sabe, levar a igreja para adorar a Deus, tá bom? Então, ore também por este ministério, e eles continuam na frente desse trabalho, no nome de Jesus. Nós temos aqui o Fabinho e a Érica, tá? Eles vão dar sequência, é algo, não é muito novo para eles, porque eles sabem lidar com os jovens também, e eles vão estar liderando os jovens, tá? O Fabinho, juntamente com a esposa, o trabalho que o Danilo e a Sabrina faziam, e fizeram muito bem, tá? Eu gostaria que você estivesse orando pela vida deles, né, por conta de um trabalho, que nem ontem mesmo, foi maravilhoso. A gente sabe que tudo é um recomeço, temos aí alguns desafios, eles sabem disso, né, e precisa da oração da igreja, a contribuição dos jovens, viu, jovens? Tá? Então, vamos cooperar, colaborar com o trabalho desses irmãos, no nome de Jesus. Vocês vão ter o Fabinho, vão ter a irmã Érica para estar ajudando vocês, aconselhando vocês. É claro que eu, como pastor, vou estar sempre à disposição, mas vocês vão ter eles aí muito mais próximos de vocês. Amém? E aqui nós temos o Adilson e a Elô. O Adilson e a Elô, eles vão cuidar das visitas, entregar uma cesta básica, tudo isso é bíblico, viu, irmãos? Tudo isso é bíblico, tá? Então, eles vão, e têm feito isso, a Elô gosta muito, e tem um apoio do esposo, são dedicados, né? Não tem tempo ruim para eles, entendeu? Então, eles têm feito isso, e agora, né, passando para a igreja, de que eles são responsáveis por cesta básica, para ajudar, para, de repente, saber de algum problema em alguma família, e trazer para a igreja poder ajudar e contribuir, tá bom?
Então, esteja orando também, porque não é um trabalho fácil, tá? Então, eles vão visitar os enfermos, lógico que a Elô e o Adilson vão estar montando uma equipe, né, para estar trabalhando juntamente com eles, a Elô juntamente com as mulheres, né, visitando mulheres, visitando casais, e vai levar juntamente com ela algumas irmãs também, ok? Então, esses irmãos são responsáveis por esse trabalho social da igreja, ok? Tudo precisar, pode procurar o Adilson e a Elô. Bom, aqui nós temos o Silas, mais conhecido como Lin, e a Joyce. A Joyce ela faz parte do Ministério da Bíblia, Ministério Infantil, e o Lin, ele agora vai fazer parte não, ele vai cuidar, irmãos, dessa parte do ensino, tá, da igreja. Tá? Deus deu para cada um aqui, irmão, cada um tem um dom. Tá? E não adianta a gente pegar e misturar e falar, não, vai fazer uma outra coisa. Não, vamos colocar no lugar certo, ok? A Bia está no lugar certo, o Rafa, a Penha, né, o Fabinho, o Adilson com a esposa, todos estão no lugar certo, gostam de trabalhar e Deus vai capacitar. O Lin, ele tem um dom para ensinar. Ele tem um dom para vasculhar e mergulhar na Bíblia e pesquisar a história, sabe, irmãos, para poder trazer para a igreja. Isso é bom, isso é bíblico, ok? Então, o que o Lin, a partir de hoje, do batismo, eu falei, Lin, monta uma apostila, para poder dar o curso para os irmãos. Rapidinho, ele foi lá e montou uma apostila, entendeu? No próximo domingo ele já vai poder começar, já vai dar o primeiro módulo. E aí depois nós teremos a escola bíblica dominical, né, que vai também elaborar a apostila. Eu falei, olha, eu não quero muita coisa de fora não, vamos pegar daquilo que é nosso, aquilo que Deus vai dar para você, dentro da nossa visão, para a gente ensinar para o nosso povo. Tá? Então, o Lin, Deus tem dado essa capacidade para ele, e esteja orando também, tá? Por este ministério, por este trabalho, em nome de Jesus Cristo. Tá? Que Deus abençoe o Lin, a Joyce, ok? E uma outra coisa também, irmãos, que eu tenho orado e Deus tem falado comigo a respeito da evangelização, de que nós temos orado para que sejamos fortes também na evangelização e também missões. Eu quero impregnar missões na mente da igreja. E evangelização, tá? Fizemos uma semana passada, juntamente com o William e a esposa, lá no Jardim Boa Vista. Já colhemos fruto, ok? E então, daqui 3 meses, né, menos agora, que já foi uma semana, nós vamos fazer um outro evangelismo, provavelmente no mutirão. É assim que o Ministério da Reconciliação nasceu, irmãos, tá? Evangelizando nos becos, nos bairros pobres. Por quê? O pobre, ninguém quer saber do pobre, porque o pobre não tem muito para oferecer, às vezes dá mais de trabalho, não é verdade? Mas a igreja precisa ajudar, precisa sustentar, tá bom? Então, quem vai cuidar do evangelismo? E você que gosta de trabalhar nessa área, você pode estar procurando o Fabinho, tá? O irmão Fabinho, este de branco aqui, tá? Que vai cuidar dos jovens e também vai ser responsável pela evangelização, juntamente com o Oséias. Tá? Aí eles vão montar uma equipe, o William já vai fazer parte dessa equipe para estar ajudando. E se você gosta desse trabalho, pode procurar. Lógico que quando tiver evangelismo, vamos envolver toda a igreja. Toda a igreja vai participar, tá bom? Porque nós temos que pregar, tá? E com isso, pedir para Deus, orar para Deus trazer, sabe, batizar a igreja com esse espírito de missões. Irmãos, Cristo, o maior missionário, desceu do céu e veio aqui na terra fazer missões, morreu para nos salvar, né? Então nós temos que andar como ele andou, tá? Nós teremos também, de repente, as mulheres perguntando, e como vai ser as mulheres e os casais, tal? Bom, nós temos as mulheres, a minha esposa, ela vai estar na frente, encabeçando, irmãos, o culto das mulheres, tal, com o apoio dessas irmãs que estão aqui. Então, a cada oração, a cada reunião das mulheres, vai ter uma irmã ministrando, ok? E provavelmente ela vai, de vez em quando, buscar uma irmã que está aí também, no meio de vocês, para estar trazendo uma palavra, para não ficar somente centralizado em uma pessoa, entendeu? Para você ouvir uma palavra. Isso vai acontecer uma vez por mês, tá bom? Assim como vai acontecer a reunião dos homens também uma vez por mês,
tá? Que eu vou estar ministrando juntamente com esses irmãos aqui. E uma vez por mês nós vamos estar tendo o culto dos casais. Antigamente nós tínhamos o culto da família, eram os pais juntamente com os filhos. Mas nós vamos fazer para os casais. Então vai ter um culto, uma reunião para as mulheres, uma reunião para os homens e também uma reunião com o marido e esposa. Por quê? Nós queremos cuidar da tua casa e da tua família. Lembrando de que eu quero também, na parte da manhã, ou um horário bom para cada casal, tá? Se você precisa de um atendimento, tá? Irmãos, eu vou falar para você daquilo que é bíblico, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu tenho experiência. Então, o casal está com problema, está com dificuldade. Vocês sabem muito bem que eu não apoio, nunca vou apoiar o divórcio, né? Principalmente ele não tendo respaldo bíblico. Não vou apoiar o divórcio. Muito pelo contrário, eu vou chorar com você para Deus restaurar o teu casamento. Eu vou aconselhar e vou orar com você. Então, eu também vou estar atendendo, tá? Eu faço esse trabalho, mas eu gostaria de deixar bem claro, tá? De que você pode me procurar, ok? Se você tiver uma facilidade na parte da manhã, tipo 7h30, na parte da manhã, eu sei que alguns podem, outros não. Pastor, eu posso fazer num sábado, eu posso fazer à noite, depois das 6h. Se você tem um problema, vamos resolver. Tem pessoas que vão para psicólogo, psiquiatra, nem cristão eles são, irmãos. Entendeu? E aí, então, nós precisamos trazer para a igreja, tá? Para você ter uma orientação bíblica, no nome de Jesus. Amém, igreja? Tá bom? Então, esses são os irmãos que vão estar nos ajudando, e é claro que Deus, lá na frente, vai estar acrescentando, trazendo muitos de vocês que estão aí, porque eu creio, Deus vai dar um crescimento, e eu gostaria muito que você estivesse orando por essa equipe que vai cuidar de você, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, estenda as tuas mãos, vamos abençoar a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, Deus, eu quero, meu Deus, nesta noite te louvar pela vida dos meus irmãos. Querido Deus, nós apresentamos eles para a tua igreja, Deus, porque é importante, ó Pai, para a igreja saber, Deus, quem realmente o Senhor estará colocando para cuidar do teu povo. Por isso, Pai, venha, meu Deus, derrama, Senhor, do teu poder, da tua graça, derrama, Deus querido, meu Deus, capacita, meu Deus, a cada um desses irmãos, meu Pai, nos seus ministérios, meu Senhor, para que eles possam fazer o melhor. Ó Deus querido, para que eles possam fazer para o reino, para que eles possam fazer, meu Deus, em favor do céu, em favor da eternidade, em favor, meu Deus, do Evangelho, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amado Espírito Santo, capacita cada um deles, meu Pai, dê coragem, dê ânimo, dê vigor, ó Deus, que eles sejam dedicados, meu Pai, no trabalho deles, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama, Deus, venha com a tua sabedoria, venha com a tua graça, santifica eles, purifica eles, Pai, livra eles do pecado, livra eles do embaraço deste mundo, meu Senhor, e que eles venham viver, meu Deus, fielmente, que eles venham viver, meu Deus, para o Senhor, meu Pai, meu Deus, lealmente, meu Deus, até o último suspiro, e que através da vida deles, Pai, a tua igreja seja edificada, e que tudo seja feito para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos, podem voltar, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Tá. O Lin está lembrando de que toda a programação, de tudo que falamos aqui, tá? Nós colocamos ali no cantinho do café, com as datas, tá? Tem um calendário ali para você saber o dia que vai acontecer aquilo que nós falamos aqui. Então vamos lá, irmãos, me perdoem, tá bom? Mas era necessário eu apresentar os irmãos e falar tudo que nós falamos aqui. Abram comigo lá em Salmos capítulo 40. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela mensagem, te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua presença neste lugar, e queremos, ó Deus, aproveitar
Pai, que o Senhor está aqui para pedir para o Senhor vir falar no nosso coração. Ministra, Deus, no mais profundo do nosso ser, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, Deus querido, Deus santo, que não seja eu, mas o Teu Espírito ministrando no coração de cada homem e de cada mulher. Amado Espírito, venha com a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É um salmo bastante conhecido, capítulo 40. O Lin lembrando aqui, né, da irmã Sandra, né, que continua na liderança da limpeza, né, Sandra? A Sandra está ali, e a gente faz questão de trazer para perto, porque se trata de um trabalho muito importante. A Sandra tem uma equipe muito boa, né, Sandra? Graças a Deus, né? Está precisando de voluntária, né? Então, quem precisar também pode procurar a Sandra, né? Quem desejar, né, ajudar nesse trabalho pode procurar a irmã Sandra, né, que é a líder deste trabalho, né, deste ministério que limpa a igreja, que organiza, deixa tudo limpinho para a igreja no domingo e nas quartas-feiras também. Deus abençoe essas irmãs. Salmos capítulo 40, diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste, não requereste de mim holocaustos para remir os meus pecados. Somente até aqui. Aleluia. Amém? Irmãos, esse é um salmo de Davi, e nós sabemos, né, a maneira como Davi ele viveu e a maneira como o Senhor o resgatou, a maneira como Deus o livrou de tantos ataques do inimigo, né, a maneira como Deus o livrou dos pecados, das artimanhas do diabo. E nós sabemos de que o diabo que agiu na vida de Davi e na vida de tantos homens da Bíblia, lá no passado, continua agindo nos dias de hoje também. E nós sabemos de que quando o diabo ele prende uma pessoa, ele sufoca uma pessoa, a ideia dele qual que é? É matar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Davi ele viveu isso na vida dele. Agora imagina ele em um tempo orando e buscando, imagina ele confessando os seus pecados, querendo desfrutar do melhor de Deus e tendo que esperar um pouco da resposta do céu. Porque assim como acontece conosco também nos dias de hoje, né? Muitas vezes nós clamamos e muitas vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer. A gente ora para Deus, livra-me desse pecado, Deus tira este pecado de mim. Deus, o Senhor sabe que eu não quero pecar dessa forma, mas no outro dia vai lá e peca de novo, né? E aí então, isso faz parte da humanidade. E Davi e todos os homens oraram e clamaram. Uma vez o apóstolo Paulo pediu para Deus tirar dele um espinho, né, na carne dele, onde o diabo usava para esbofetear, para humilhar aquele homem. E ele orou e Deus não tirou. E nós lemos aqui um texto onde o salmista Davi, ele diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Era um homem que confiava e que esperava, que orava e esperava Deus abrir a porta para poder atendê-lo. Ele era como, imagina um mendigo morador de rua pedindo uma esmola e esperando com paciência alguém abrir um portão para poder trazer um alimento, para poder trazer um sustento.
Imagina que o pecador no seu estado de miséria, né, é assim que ele deve esperar em Deus, com paciência. E Davi esperou, porque ele sabia que ele era um pecador. Então, em tudo, né, Davi esperava com muita paciência. Então ele diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É maravilhoso saber, irmãos, de que nós temos um Deus que é santo, que é puro, um Deus que nunca errou, nunca pecou, um Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É maravilhoso de saber de que Ele inclina os ouvidos para ouvir o miserável pecador. E agora Davi está feliz, Davi está alegre. Davi, ele está se regozijando, está tendo um coração grato ao Senhor, porque ele, no seu estado de miséria, ele, como um miserável pecador, clamou, esperou, confiou, e Deus o atendeu, inclinou os seus ouvidos e ouviu o seu clamor. E Deus, Ele continua fazendo isso, respondendo, sabe, o homem, claro, quando o homem se arrepende, quando o homem confessa, quando o homem, ele realmente entende de que ele se encontra em um estado de miséria, e ele deseja então se aproximar de Deus, Deus, Ele ouve a oração deste homem. Pode parecer que Deus está demorando um pouco, mas é Deus permitindo para mostrar para o pecador o quanto que é angustiante, o quanto que é ruim andar sujo com o pecado, o quanto que é ruim andar longe de Deus. E Davi, ele sabia disso. Irmãos, e nós precisamos compreender esta verdade. Nós precisamos entender de que é muito ruim ficar longe de Deus, e o pecado nos separa de Deus. E precisamos entender de que esse Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, é um Deus misericordioso. A palavra de Deus fala de que o perdão e a misericórdia pertencem ao Senhor. Imagina Ele inclinando os ouvidos dele para ouvir o pecador sujo, o que Ele vai falar, para ouvir eu e você no momento em que nós erramos, o momento em que nós pecamos, irmãos. Imagina as orações que fizeram por nós quando nós estávamos no pecado. E Deus ouviu, e pessoas ficaram insistindo e batendo na porta, né? E um dia Deus abriu, escancarou a porta, porque Ele inclinou os ouvidos para ouvir a oração de muitas pessoas que intercederam ao nosso favor. Imagina que Deus continua, Ele não está surdo. Ele não está com a sua mão encolhida, Ele continua ouvindo, e o desejo dEle é de abençoar vidas, o mais vil pecador. Então o salmista Davi, ele se alegra, e no versículo 2, depois dele entender de que Deus havia ouvido o clamor dele, ele segue dizendo: tirou-me de um fosso fatal, de um charco lamacento. Olha da onde que o salmista Davi tinha certeza e que Deus tinha tirado ele, de um poço de lama, irmãos, um lugar escorregadio, que é o pecado na vida do homem. É um poço de lama que não tem como sair, muito pelo contrário, quanto mais você se debate, mais você se afunda. Quanto mais você tenta sair deste lugar com a força do braço, mais você se afunda. Quanto mais o cidadão tenta sair deste lugar, sabe, com livros de autoajuda, se esquivando da Bíblia, da palavra e de uma orientação de Deus, mais essa pessoa ela vai amaciar o barro e mais ela vai se afundar, mais ela vai se sujar. É impossível sair desse poço de lama do pecado se não for através de Cristo, se não for através do nosso Salvador. É impossível. Independentemente do pecado, um pecado pequeno e um pecado grande. Irmãos, Deus é o Deus do impossível, para curar, para fazer tantas maravilhas que nós gostamos, e Ele é um Deus que Ele tem o poder para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Por isso nós precisamos reconhecer o nosso estado de miséria, precisamos reconhecer de que sem Deus não tem rocha, não existe rocha. O que existe é um poço cheio de lama, que é o pecado que nos atrai, que é o pecado que nos leva mais profundo. E o diabo, quanto mais profundo o homem for no pecado, o diabo mais feliz ele vai ficar.
porque mais famílias vão ser destruídas. Muitos filhos vão ser entregues para as trevas por conta de traumas. Muitas esposas vão ser abandonadas, muitos maridos vão ser abandonados, e cada um vão seguir o seu destino, se afundando mais, talvez até em outros matrimônios. E os filhos crescendo com traumas. Então, sem a direção de Deus, a probabilidade de se afundar neste poço é infinitamente maior. E Davi sabia disso. Davi sabia de onde Deus havia tirado ele. Ele estava se afundando. Ele estava se afundando e se aprofundando, assim como nós um dia estávamos, assim como muitos ainda continuam. E eu quero dizer para você, irmãos, que não adianta tentar utilizar a sabedoria humana para sair da onde está. É impossível. Pode até te dar uma aparência de um bem-estar, mas é você tentando sair deste poço e se afundando ainda mais. Talvez você se alegrando por não ter se afundado 1 milímetro a mais de um dia para o outro. Mas eu quero dizer para você que a alegria pode aumentar. Quando você entender que existe um Deus que tem um poder para te tirar deste lugar, todo e qualquer pecador, e nós encontramos este Deus, sabe, aonde? Em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento, basta ter um coração contrito e quebrantado, que é o que este Deus procura, e que encontrou em Davi. Agora imagina, o pecador clamando, e Deus inclinando os seus ouvidos, Ele que é santo, inclinando os seus ouvidos, e estendendo as mãos. Agora, Ele coloca este homem sobre a rocha. E quem que é a rocha? Ele segue dizendo: tirou-me de um charco lamacento, firmou, assentou, colocou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Está falando de Cristo, está falando da palavra de Deus, está falando de uma firmeza que agora o crente, o homem, o pecador, ele passa a ter em Cristo durante toda a sua vida. Se trata de um ensinamento, de um fundamento, de um alicerce em Cristo e bíblico para o homem andar, para não se afundar novamente na lama, no pecado. Não é tirar de uma lama e colocar em outra. Não é tirar de um poço e colocar em um outro. Não é tirar de uma sujeira e inserir essa pessoa em uma outra sujeira, não. O que Cristo faz com o homem é tirar o homem dessa lama do pecado e colocar ele sobre uma rocha. E Cristo é essa rocha. Estamos falando, irmãos, do Evangelho. Estamos falando da doutrina dos apóstolos que aprenderam com Cristo. Estamos falando de um Cristo que é santo, que é firme e que tem um poder para sustentar o pecador. É Deus dizendo para mim, para você, e Davi reconhecendo, de que depois da lama, onde ele não tinha sustentação alguma, ele se afundava mais e mais, agora Deus estendeu a mão para ele, e agora ele pode caminhar firme sobre a rocha. A lama não sustenta, muito pelo contrário, você se afunda, se aprofunda, e a tendência é levar o homem à morte. A rocha, você consegue firmar os seus passos, você consegue firmar os seus pés, você recebe orientação de Deus para você caminhar e Ele tira você desse caminho escorregadio, para manter você de pé. E o salmista Davi, ele segue dizendo: em minha boca, porque não é só pegar e colocar, é tirar você da lama e colocar você sobre a rocha. É uma sequência de bênção na vida do homem que um dia foi um miserável pecador. No versículo 3 ele diz: em minha boca colocou uma nova canção. Agora, irmãos, sobre a rocha, a canção é outra. Agora se trata de um novo comportamento em Cristo que soa como canção aos ouvidos do nosso Deus. Agora, não se trata somente de cantar bonito, com palavras, não, irmãos, mas se trata de um cântico, sabe, que agrada o coração de Deus através da nossa caminhada sobre a rocha. E é somente caminhando sobre a rocha e tendo esses pés firmes e fortalecidos em cima do fundamento que é Cristo, que nós vamos conseguir, irmãos, através da nossa vida, cantar um novo cântico agradável ao coração do nosso Deus.
Foi para isso que Ele nos chamou. E nós podemos fazer isso. Humanamente falando, é impossível. Mas agora nós podemos. Quando nós estávamos na lama, nós cantávamos. Nós cantávamos canções do nosso comportamento que demonstrava para o mundo, no pecado, que era uma canção maravilhosa para o diabo, o pai da mentira. A nossa vida lá no passado, irmãos, a maneira como a gente vivia, pensava, sabe, era uma canção para os demônios. Eles se alegravam com aquilo. E quanto mais se alegrava, quanto mais a gente cantava para eles com o nosso comportamento, mais a gente se afundava. Mais a gente penetrava na lama, na sujeira, no pecado. Olha de onde Deus nos tirou. Cada um aqui tem uma história. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe o que Deus fez com a tua vida. Você sabe o quanto Deus limpou você, o quanto que Deus purificou você. Agora é para você cantar melhor e muito mais do que você cantava na lama. Agora é você cantar com muito mais vigor, com muito mais alegria do que você fazia lá no passado. Quando nós vivíamos sujos pelo pecado, alegrando o diabo. Agora o nosso comportamento pode ser assim, uma canção aos ouvidos do nosso Pai. Sabe, irmãos, algo que ninguém pode fazer por nós. Isso é pessoal. A salvação é individual. Então, não é você, o outro estando na rocha por você e você mergulhando na lama. Não, não. É você que foi tirado da lama para permanecer sobre a rocha, limpo e firme, e agora com um cântico novo a este Deus. Davi entendia isso. Um cântico de louvor a quem? Ao meu Deus, ao nosso Deus. É assim que tem que ser a vida do cristão, depois que ele foi liberto e restaurado. Para quê? Que muitos possam compreender o que me aconteceu. Irmãos, o mundo precisa ver o que aconteceu comigo e com você. Através do quê? Através, sabe, desse cântico individual, pessoal, íntimo, do nosso comportamento, da nossa atitude, sendo uma canção aos ouvidos e subindo como aroma suave, sabe, diante do trono do nosso Deus. E junto com a igreja, um coral de comportamento, assim como foi na igreja primitiva. Para quê? Para que as pessoas possam reconhecer. As pessoas precisam ver que realmente Deus nos tirou da lama. E de que agora nós não temos mais aquela sujeira, não temos mais aquele comportamento, porque agora Ele nos limpou. Estamos sobre a rocha. Agora a vitrine nossa, irmão, não é mais o poço. O cenário, o lugar, o ambiente nosso não é mais o poço do pecado. Mas existe uma vitrine agora sobre a rocha. Existe agora um cenário diferente, aonde Deus, Ele quer que outras pessoas olhem para nós e que elas possam compreender o que nos aconteceu. Será que a nossa parentela? Será que o nosso companheiro de trabalho? Será que os nossos amigos? Será que o mundo lá fora? No vídeo que o Linha apresentou aqui, então qual que era o questionamento? O que vocês pensam do cristão? E aí várias respostas de várias pessoas que não acreditam em Deus e não acreditam na igreja, exatamente por conta do quê? Tem uma ação maligna sobre a vida deles, mas muito disso é porque eles não conseguiram ainda ver o que foi que aconteceu com a igreja. Não porque Deus não fez nada, mas é porque a igreja ainda fica brincando de escorregar na rocha e corre para a lama, quando na realidade tem que estar firme na rocha, como na realidade tem que andar sobre a rocha. E o mundo precisa compreender, porque para o mundo é difícil, irmãos, é muito difícil compreender. Agora, como que ele vai compreender o que aconteceu conosco? Através dessa canção, do nosso comportamento, através da nossa vida, através, sabe, irmãos, da nossa conduta, aonde estivermos. Então o mundo precisa compreender isso, o que aconteceu conosco, o porquê que não estamos mais na lama, o porquê nós não vivemos mais de acordo com eles, o porquê não bebemos mais, o porquê não fumamos mais, o porquê não mentimos mais, o porquê não adulteramos mais. O mundo precisa olhar mas o que aconteceu com ele? Ele não está tão sujo quanto ele era. O que aconteceu? E que venham adquirir confiança e temor no Senhor. Eles têm que realmente reconhecer e ver que algo mudou na nossa vida.
E a nossa vida, esse cântico novo do nosso comportamento direcionado a Deus, irmãos, vai trazer outras vidas para o Senhor. Então o salmista Davi está dizendo aqui, para que eles compreendam o que aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor, para que eles possam também, do poço de lama que eles estão vivendo, clamar, confiar em Deus, esperar em Deus, e pedir socorro, até Deus atender, estender as mãos e colocá-los também sobre a rocha. Irmãos, isso é maravilhoso. É você trabalhar para Deus, tangendo bem a harpa do teu comportamento lá fora, e esse cântico sendo aceitável, e muitas outras pessoas olhando para isso e dizendo: eu quero fazer parte daquele coral, eu quero fazer parte daquela congregação, eu quero fazer parte dessa família espiritual. Não, eu quero sair desta lama, porque eu não suporto mais essa sujeira, eu estou me afundando muito, se ele conseguiu sair, eu também vou conseguir. Irmãos, somente Cristo pode fazer isso na vida do homem. Então, já que Deus fez isso na nossa vida, que as outras pessoas possam compreender o que foi feito, e que possam desejar que elas sejam estimuladas através da nossa vida. Irmãos, é a melhor maneira de evangelizarmos, de pregarmos a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. É a melhor maneira, através do nosso comportamento, para que eles possam temer o Senhor, para que eles possam confiar no Senhor, amar o Senhor e desfrutar do amor de Cristo. É a responsabilidade da igreja. O salmista Davi, ele sabia disso. Ele segue dizendo: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança, e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Está falando de uma alegria plena, está falando de uma bem-aventurança, irmãos, na vida daquele que confia em Deus. E quem confia em Deus? É aquele que entende: eu não saio da rocha, eu não arredo o meu pé daqui, eu não vou seguir os mentirosos, eu não vou cultuar os mentirosos, porque o diabo é o pai da mentira, eu não vou cultuar os artistas, eu não vou cultuar os famosos, eu não vou seguir, não vou fazer parte dos seguidores de muitas pessoas que não têm Deus, não aceitam Deus e pregam mentira. Eu não vou seguir os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos. E a Bíblia fala que bem-aventurado é essa pessoa que não segue essas outras pessoas. Bem-aventurado é aquele que confia em Deus e continua seguindo, andando firme sobre a rocha. Fala de uma bem-aventurança, irmãos. Fala de uma alegria extrema, uma alegria fora do normal, para a vida deste homem e desta mulher. Ó Senhor, versículo 5, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Não dá. Ele se tornou tão grato a Deus, que ele começou a computar todos os detalhes de bênçãos que Deus havia à disposição dele, que Deus havia abençoado em toda a história, mostrando de que quando você sai da lama, você esquece do prazer e daquilo que você tinha no pecado. Agora, sobre a rocha, você valoriza aquilo que Deus dá para você. E aí você não deseja voltar para o Egito. Aí você não deseja mais os prazeres do mundo. Por quê? Porque você está computando todos os benefícios, desde o resgate, desde o estender das mãos dele, tirando você da lama, aquele momento da sua conversão, aquele momento da extração do pecado, aquele momento que ele estendeu as mãos para você e você não tinha para onde ir, a não ser mais fundo ainda do poço do pecado. Mas havia uma possibilidade, a rocha, e o único que pôde tirar você de lá, o tirou. E agora, irmãos, Davi, sabendo disso, ele tem muitas bênçãos para contar, mas são tão numerosas que ele não tem tempo para isso. Ele tinha boa vontade, mas ele tinha boa vontade para contar, porque ele tinha boa vontade para poder viver aquilo que ele havia aprendido. Mas eram tantas bênçãos, que mesmo tendo boa vontade para poder contar, era muito, não dava. Assim como nós, irmão, depois da salvação, quantas bênçãos nós temos, quantos milagres, quantas coisas boas que Deus fez por mim e por você, coisas que nós não conseguimos enxergar quando estamos desejando e olhando de novo para o poço de lama, coisas que nós só vamos, irmãos, conseguir enxergar
e ter a certeza se continuarmos cantando um cântico novo com o nosso comportamento em cima da rocha. E aí nós vamos conseguir enumerar cada uma delas. Nós vamos conseguir computar cada uma delas. Vamos conseguir ser grato. Fala de um coração grato por conta da graça. Esse cântico novo, a graça de Deus, que Deus permite na vida do pecador. Algo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. E Davi sabia disso. E nós precisamos compreender essa verdade. Por isso, em nome de Jesus, alegra o teu coração. Se de repente não deu certo ontem e hoje, amanhã alguma coisa da vontade de Deus vai dar certo na tua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, é necessário reconhecer o estado de miséria. É necessário reconhecer que ficar voltando para a lama não funciona. As bênçãos inumeráveis, aquilo que não dá para contar, só vai acontecer na vida do crente que entoar, que tanger bem a harpa e cantar um cântico novo para Deus, no seu comportamento, uma melodia, uma letra agradável, sabe, irmãos, de um comportamento agradável ao Senhor, que traz bênção para a vida do crente. Assim foi a igreja primitiva, assim foi com Davi. Assim foi com todos os profetas. Quantas bênçãos que Deus Ele tem derramado. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Só quem está sobre a rocha, mas só quem está firmado na rocha consegue ter esse entendimento. De que Deus, Ele não precisa de holocaustos. Ele não precisa de animais, de oferendas. Ele não quer nada teu para te salvar. Você não precisou dar nada para Ele resgatar você da lama. Eu não precisei dar nada para Cristo, eu não precisei fazer voto com Ele, eu não precisei oferecer nada para Ele para me tirar da lama. Ele me tirou da lama porque eu reconheci meu estado de miséria. Eu clamei e Ele me ouviu. Ele inclinou os ouvidos dele para mim e me tirou da lama, tirou você da lama. E não nos deixou, eu tirei você da lama, agora se vira, trata-se de se limpar. Não, irmão, procura um lugar para você. Não, irmãos, nos tirou da lama, nos limpou, nos purificou e nos colocou sobre a rocha. E nos colocou um cântico novo, dizendo, caminhe assim, tange bem a harpa dessa forma. Veio e foi um modelo para mim e para você. E aí com isso nos abençoou tanto, que nós temos dificuldade de contar, temos dificuldade de enumerar cada uma das bênçãos que Deus nos deu. Sabe por quê, irmão? Porque não dá. E às vezes nós temos dificuldade de entender o quanto que Deus nos abençoou. Só de saber, irmão, de que não precisamos de fazer nada para Ele nos salvar. Não precisou de holocausto. Não precisou, irmão, de um sangue de animal. Precisou de um sangue de um inocente. Um inocente. Sabe quem? Cristo. O meu e o teu Salvador. O meu e o teu Salvador. Que tem um poder para restaurar o teu casamento, a tua família. Tem poder para restaurar a tua saúde. Ele tem poder para fazer milagres em todas as áreas da tua vida, irmãos. Para salvar teus filhos, para salvar tua parentela. Deus, Ele tem um poder para salvar a tua alma. Então vamos nos alegrar nele. Vamos continuar firme nele, porque Ele nunca vai desamparar um coração contrito e quebrantado e arrependido. Não, muito pelo contrário. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. As árvores do Líbano pertencem a Ele. Os animais, os bois, os cabritos, tudo pertence a Ele. Mas não é isso que Ele quer. O que Ele quer é o meu e o teu coração. É o meu e o teu coração. A nossa vida no altar dEle, irmãos. Em nome de Jesus. Então aproveita a oportunidade para você se consertar, para você buscar, para você realmente entender, Deus, eu quero ficar firme na rocha, eu quero permanecer na rocha. Abençoe os meus filhos, porque é somente em cima da rocha, firmado na rocha, que o teu casamento, que a tua casa, a tua família, somente ali que vocês serão abençoados. Somente ali nós seremos abençoados. Somente ali, irmãos, a gente vai poder contar com a nossa família, cada bênção. Só de você ter tua esposa, é uma bênção. E às vezes você não conta isso. Às vezes, de você ter o teu marido. Mas ele é muito chato, é muito, né, cheio de defeito. É uma benção. Louva a Deus pela vida do teu marido. Louva a Deus pela vida da tua esposa. Louva a Deus pela vida dos teus filhos. Louva a Deus pela vida dos teus pais. Louva a Deus pela tua saúde. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Louve a Deus pela tua salvação. No nome de Jesus. Não é porque ainda Ele não respondeu alguma oração que você vai de novo voltar para a lama. Não, irmãos. Não. Muito pelo contrário,
Deus, eu vou continuar batendo na porta. A porta vai se abrir. Eu vou insistir, eu vou pedir e vou receber. Eu vou buscar e vou encontrar. E somente em Cristo nós podemos encontrar. No nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloque de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora. Você que tem encontrado dificuldade e tem tentado sair do poço na força do braço. Você que tem dificuldade de reconhecer que Ele te ouviu e que Ele quer te ouvir. Você que tem dificuldade de reconhecer teu estado de miséria. Em nome de Jesus, fale com Ele agora. Fale com Ele, porque Ele quer acrescentar mais uma bênção na tua vida. Hoje, a partir de agora, Ele quer estender as mãos para você. Ele quer te fortalecer e te capacitar. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer de você um dependente dEle. Ele quer sim transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele quer fazer de você um verdadeiro cristão, autêntico, fervoroso, dependente dEle. Fale com Ele em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, olha para a tua igreja, Senhor. Amado Espírito, olha, Deus, para o teu povo. Amado Espírito Santo, o Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe, Deus, aonde cada um se encontra. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor continua inclinando os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. Amado Espírito, ouça a oração da tua igreja nesta noite. Ó Deus, coloque um cântico novo, Senhor. Ó Deus querido, que ajuda-nos, amado Espírito, a tangermos bem a harpa de um bom comportamento lá fora, mostrando para o mundo, Pai, de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Amado Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua bondade, das Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Oh Deus. Declare que está firmado na rocha. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Diga isso. Na rocha que é Cristo. Nada pode te abalar. Firme-se em Cristo. Oh Jesus. Nada me abalará. Estou firmado Na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Sim, Deus. Estamos firmados na rocha que é Cristo. Cristo é a rocha. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Tu és, Senhor. Tu és Deus. Meu coração, Tu és, Pai. a mim, Tu és a nossa canção, Pai. meu coração.
Jesus. Nada, nada, nada pode te abalar. Nada pode abalar um crente. Nada pode abalar um cristão firmado na rocha. Nada pode destruir uma família firmada na rocha. Nada pode, nem um problema financeiro, nem a saúde, a doença, nada, nada. Estamos firmados em Ti, Senhor. Somos fortes no Senhor. Somos firmes no Senhor. Somos firmes no Senhor. Oh, Senhor, nós queremos, Deus, nos agarrar em Ti. Ó Deus, aquele que está escorregando, Deus, amado Espírito, sustenta ele em Tuas mãos. Ó Deus, aquele Pai que está se lambuçando novamente na lama, ouça, Deus, a nossa oração. Ó Deus, traga-o de volta, amado Espírito Santo. Ó Deus, aquele que está firme, que ele continua mais firme na Tua palavra. Amado Espírito, ó Deus, sustenta a Tua igreja, Pai, e que seja uma igreja firmada na Tua palavra, uma igreja viva, Senhor, uma igreja autêntica, Pai, uma igreja, meu Deus, fortalecida no Senhor e na força do Teu poder. Uma igreja, Senhor, que venha computar todas as bênçãos, todos os dias, Pai. Ó Deus, uma igreja que venha realmente ser reconhecida, Deus, pelos outros, e que haja um questionamento: o que foi que aconteceu, ó Pai, e que eles venham aprender a temer o Senhor e a andar com o Senhor, através da Tua igreja, através do Teu povo, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a Tua igreja, porque nós somos firmados na rocha. Estamos firmados na rocha. Estamos firmados na rocha que é Cristo. Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aplauda o Senhor. Aplauda Cristo. Aplauda Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. A Ele que nos tirou da lama e nos colocou sobre a rocha. Direciona-nos, Cristo. Conduza-nos, Cristo. Cuida de nós, amado Espírito. Direciona-nos, amado Espírito. Leva-nos, amado Espírito. Toma, pega as nossas mãos. Pai, somos como meninos desesperados, precisando do colo do Pai, da direção do Pai. Amado Espírito, sustenta-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Irmãos, é urgente, é necessário. Nós precisamos viver isso todos os dias das nossas vidas, já que nós desejamos desfrutar das bênçãos de Deus, amém? Eu quero ser abençoado, eu quero ter uma casa, uma família, eu quero ser abençoado em todas as áreas. É claro que de vez em quando alguma coisa não vai dar certo, mas mesmo assim não vou sair da rocha, não vou brigar com a rocha, não vou bater na rocha, não vou querer voltar para a lama. Por quê? Porque a lama não tem nada para me oferecer, e sobre a rocha eu posso cantar para Ele, eu posso me alegrar nele, eu posso computar cada bênção que Ele já operou e fez na minha vida, e vai continuar fazendo em você também, no nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça, que a paz, que a alegria, o amor e o poder do nosso Deus envolva a tua alma e o teu espírito, e que o Espírito de Deus direcione você, conduza você, que Ele coloque um cântico novo no teu lado, nos teus lábios. Se alegra no Senhor pela graça, se alegre no Senhor pelo perdão, pela salvação, se alegre no Senhor, se alegre, fale dEle, a respeito dEle, em todo lugar, em todo momento. Eu te abençoo com as bênçãos dos céus, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Graça e paz, Deus te abençoe, cumprimente teu irmão, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana,
Se você precisar de uma oração, pode vir aqui que vamos ter irmãos orando por você.